Você já teve alguma vez a impressão de você falar uma coisa, especialmente quando você fala das coisas de Deus, para uma pessoa incrédula, e parece que você está falando um outro idioma que a pessoa não entende, por mais simples que possa ser o que você está a falar? Quem já teve essa impressão? Hoje você vai entender por que isso acontece, e também o porquê que há pessoas que, mesmo ouvindo a palavra, não conseguem entender. Porque você sabe, às vezes, a mesma pessoa ouve uma palavra e sai da reunião dizendo: poxa, Deus falou comigo, agora eu já sei o que eu tenho que fazer. E a mesma pessoa uma outra pessoa que assistiu a mesma reunião, a mesma palavra, às vezes, não é nem sequer capaz de falar ou repetir algum trecho, algum momento da reunião do que foi falado. Por que umas pessoas ouvem e outras não? Por que umas entendem e outras não? Aonde está a diferença? Isso aconteceu no ministério de Jesus, quando Jesus ensinava e as pessoas simples entendiam, se convertiam, enquanto que os religiosos, os fariseus, os escribas, que deviam ser os primeiros a entender, porque eles já tinham contato com as Escrituras, eram pessoas do meio religioso, não entendiam absolutamente nada do que Jesus ensinava. Aqui, no capítulo 8, a partir do versículo 20, está escrito assim: estas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: eu retiro-me e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós vir. Jesus estava falando para os religiosos. Quais religiosos? Os religiosos que no versículo 1 levaram a mulher adúltera para ser apedrejado diante dele. Quando Jesus disse: quem não tivesse pecado atire a primeira pedra, aqueles religiosos que deitaram suas pedrinhas fora, porque tinham a consciência de que eram tão pecadores quanto aquela mulher, Jesus continuou pregando para eles, continuou ensinando a eles, até chegar a um ponto de dizer: olha, para onde eu vou, vocês nesse estado não podem ir. Quando eles ouviram Jesus dizer que estava indo para um lugar que eles não podiam ir, o que eles pensaram? Versículo 22. Diziam, pois, os judeus: porventura quererá matar-se a si mesmo? Pois dizia: para onde eu vou, não podeis vir. Ou seja, agora eles já estavam dizendo que Jesus estava dizendo que queria se matar. Olha só, Jesus falando uma coisa tão simples, que nós conseguimos entender claramente. Jesus estava dizendo que ia para o céu, um lugar que eles não poderiam ir, e eles achando que Jesus estava dizendo que iria se matar. Então, o que é que Jesus disse para eles? Versículo 23. E dizia-lhes: vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, e eu não sou deste mundo. Aqui está a razão do porquê eles não entendiam. Porque eles eram cá de baixo, e Jesus era lá de cima. Porque Jesus era do céu, e eles do mundo. O que Jesus falava, eles não entendiam, e não aceitavam. Porque quando uma pessoa é mundana, ela não consegue entender e desejar as coisas que são espirituais. Paulo fala sobre isso lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 14, ele diz com mais clareza assim: olha, o homem natural, o quê? Não aceita as coisas do Espírito de Deus, como aqueles religiosos não aceitavam. Jesus falava, Jesus ensinava, as pessoas simples e humildes aceitavam e se transformavam também em pessoas espirituais. Os religiosos não aceitavam. Por que eles não aceitavam? Porque eles eram do mundo. O que mais? O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura, e não pode
entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então existem coisas espirituais, e posso até dizer, até as mais profundas coisas espirituais, a pessoa só vai ser capaz de entender quando ela nascer de quem? De Deus. Porque quando ela nasce de Deus, ela se torna tão espiritual quanto Jesus. Ela passa a ter a mesma natureza que Jesus tinha quando esteve aqui em forma humana. Ela passa a ser do céu e não do mundo. Ela passa a ser de cima e não de baixo. Entende sim ou não? E não existe meio termo. Pastor, não tem um assim no meio do caminho, entre o céu e o mundo? Não existe. Ou a pessoa é do mundo, ou ela é do céu. Ou ela é cá de baixo, ou ela é lá de cima. Ah, eu estou chegando lá em cima, eu estou me tornando... Não, então você ainda é cá de baixo. Porque não existe meio termo. Quando uma pessoa tem uma natureza, não pode ter outra natureza. Entende sim ou não? Agora, o que é preciso para que isso aconteça? O que impede uma pessoa, como aqueles religiosos, de se tornar uma pessoa do céu? O que impede uma pessoa que está na igreja, ouvindo a palavra, o que impede que essa pessoa não se torne uma pessoa de cima e continue mesmo dentro da igreja, sendo cá de baixo? Seria o tempo de igreja? Será que com os anos ela vai se tornando de cima e deixa de ser de cá de baixo? Não, porque há pessoas novas na igreja que já nasceram de novo e que você conversa com ela, você diz, essa senhora não é aqui de baixo. Há pessoas que são pouco tempo na igreja, que você conversa com ela, você convive com ela e você percebe, ela não é do mundo, essa pessoa é do céu, é espiritual. Mas há outros que mesmo com muitos anos de igreja, você conversa com ela e você vê que ela ainda é cá de baixo. Ela ainda é do mundo, porque a sua maneira de falar, a sua maneira de pensar, suas atitudes, tudo nela é do mundo. Então ela não pode ser lá de cima. Entende sim ou não? Então não é falta de tempo de igreja, não é falta de mensagens, porque há pessoas que ouviram tão pouco e foi o suficiente para se converterem, e existem outros que já ouviram inúmeras palavras, parece que você está jogando pregações num saco furado, e a pessoa nunca muda. Então, aonde está a diferença? O mesmo apóstolo João fala, dessa vez lá em 1 João, no capítulo 2, onde eu pedi para vocês abrirem aí também, no versículo 14, aliás, versículo 15, o que está escrito aí? Não ameis o mundo. Não ameis o mundo. Nem o que no mundo há. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Deixa eu só fazer uma pequena observação aqui. Esse mundo aqui não é as pessoas. Porque o mesmo Jesus ensina que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Não é o mundo não é as pessoas, o mundo não é a terra, o planeta Terra, porque é a criação de Deus, a natureza, a terra. Esse mundo que Jesus fala, que aqueles homens eram do mundo, e que aqui João está dizendo que nós não devemos amar, é o mundo, o sistema, é o mundo, as coisas que para as pessoas deste mundo são naturais, como por exemplo, pagar com a mesma moeda, você mentir para se dar bem na vida, porque o mundo é dos espertos. Esse tipo de pensamento, esse tipo de cultura, de que a pessoa, eu pego, mas não me apego, na vida amorosa, discursos que dá nojo, esse tipo de coisa é que Jesus fala, é que Deus fala, não ame esse mundo, não ame as coisas deste mundo, não ame o mundo e nem as coisas do mundo. Então aqui está a resposta do porquê que tem pessoas que estão na igreja e ainda são do mundo, porque elas ainda amam o mundo, e elas não conseguem ser lá de cima, porque elas ainda estão agarradas ao sistema,
elas ainda estão agarradas ao modo de vida mundano, aos pensamentos mundanos, aos sentimentos mundanos, aos prazeres mundanos. E mesmo que, por causa de estar dentro da igreja, elas não vivam mais na prática de muitas coisas, mas mesmo sem praticar, aqueles desejos ainda estão dentro dela. Às vezes, por exemplo, há pessoas que, porque estão na igreja, não vivem no vício, mas ela ainda sente atração pela vida de vícios que um dia ela viveu, ou pela maneira que as pessoas que vivem nos vícios vivem. Às vezes há jovens que não vivem no mundo da pornografia, da sensualidade, mas quando estão nas redes sociais, curtem, flertam com o mundo, querem vestir-se como as meninas do mundo se vestem, querem agir como os jovens do mundo se agem. Então elas ainda amam o mundo ainda é atrativo para elas, sedutor para eles, entende sim ou não? Há outros que de repente dizem assim, eu sou uma pessoa, já tenho uma certa idade, essas coisas mais jovens, carnais, não me atrai tanto, mas às vezes aquela vida descomprometida com Deus, aquela vida que ela vivia, ou que muitos vivem longe da presença de Deus, com mágoa, com sentimentos, tudo isso são coisas deste mundo, que já não deve mais fazer parte daqueles que querem ser de lá de cima. Então, se eu sei que este sentimento de orgulho me faz ser uma pessoa mundana, se eu sei que este ego, esta vaidade, porque você sabe o que é a vaidade, não sabe? Uma coisa é a pessoa cuidar da aparência, outra coisa é a pessoa ser o quê? Vaidosa. É aquela pessoa que ela não está se vestindo para se vestir bem, mas está vestindo-se para o quê? Para atrair. Não está cuidando do corpo para ter saúde, mas para ser atraente. Sensualidade, vaidade, essas coisas são do mundo. E quem ama essas coisas não vai conseguir ser da onde? Lá de cima. Não consegue ser. O apóstolo João diz aí, versículo 16: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, que mais? A concupiscência dos olhos, que mais? A soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Então, o apóstolo João está dizendo, porque tudo isso não é de Deus, é do mundo, e é contrário à vontade de Deus. Eu queria mostrar para vocês esses dois versículos, um de Salmos, outro de Romanos. Está escrito, vós que amais o Senhor, o quê? Detestai o mal, Ele guarda a alma dos seus santos. Paulo fala aos Romanos, o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Ou seja, quanto mais a pessoa ama Deus, mais ela detesta o mundo, mais ela detesta o mal, porque são opostos. Não tem como eu dizer que amo a Deus e amo o que Deus odeia, o que Deus condena. Não tem como. Se eu amo a Deus, então tudo que Deus condena se torna detestável para mim. Eu detesto isso porque isso não agrada a Deus. Eu detesto aquilo porque aquilo não agrada a Deus. Porque o que eu gosto, o que me agrada, são as coisas que agradam a quem? A Deus. Entende sim ou não? Então, se isso não acontece, se isso não for praticado, a pessoa vai ficar como o povo de Israel no deserto, carregando o Egito dentro delas. Você sabe, quando Deus tirou o povo do Egito, agora vamos lá atrás, lá no início de tudo, quando o povo de Israel estava lá no Egito, escravos de Faraó, Deus, através de um trabalho enorme com Moisés, olha só, veja quanto custou para Deus tirar aquele povo do Egito. Deus teve que esperar Moisés nascer, preparou Moisés 40 anos lá no palácio, depois levou Moisés para o deserto, mais 40 anos, ensinando ele outras coisas no deserto. Tudo isso já se passaram quantos? 80 anos. Depois mandou ele de volta para o Egito.
E o faraó não queria soltar. Deus mandou as 10 pragas no Egito para faraó ser obrigado a deixar o povo ir. E o povo gemendo, o povo sofrendo. O que o povo queria quando estava no Egito? Sair dali, deixar de ser escravos, e Deus fez tudo que era necessário para tirar eles de lá. Abriu o Mar Vermelho e eles foram para o deserto. Passado algum tempo, não muito, pouquíssimo tempo, na primeira dificuldade que aconteceu, que foi a falta de água, o que eles disseram? Melhor era termos ficado aonde? No Egito. Sabe o que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia fala isso aqui, olha. Lá em Atos capítulo 7, versículo 39, diz: os nossos antepassados se recusaram a obedecer-lhe, e ao contrário, rejeitaram-no. E em seu coração voltaram para o Egito. Fisicamente, eles não estavam mais no Egito, mas no seu coração eles já estavam onde? De volta, porque eles saíram do Egito, mas o amor, a vida de escravo, ainda continuava dentro deles. A mente de escravo. Quando faltou, quando eles se cansaram do pão, no Egito a gente tinha peixes, cebolas. Olha só, eram escravos, mas agora estavam livres, mas ainda eram escravos aonde? E eu já vi gente dizendo, às vezes sabe aquela pessoa que foi provocada lá no trabalho, no trânsito, e diz assim: se fosse alguns anos atrás, quando eu não era da igreja, agora mesmo eu parava esse carro e ele ia ver. Ou seja, quer dizer, ela só não vai fazer besteira porque é da igreja, mas a vontade de fazer besteira está ali dentro. O mundo ainda está dentro dela. Então é aquele jovem que está na escola, vê os jovens namorando cada dia com uma namorada. Se eu não fosse da igreja, queria tanto também namorar uns meninos, as meninas. É aquela pessoa que ela não está fisicamente, mas o mundo está dentro dela, como o povo de Israel. E o que aconteceu? O que aconteceu com aquelas pessoas? Deus foi dando oportunidades para eles se libertarem do Egito, para eles tirarem o Egito do coração, para eles tirarem aquela mente de escravos. Mas eles queriam continuar e insistiam em carregar o Egito dentro deles. Se você for ler o livro de Êxodo, você vai ver que para todo problema eles iam lá em Moisés: você devia ter deixado a gente no Egito. Sabe aquela pessoa que toda hora que passa por luta ela diz: eu vou sair da igreja? Sabe aquela pessoa que toda hora que passa por problema, nem parece que Deus é comigo? De que me vale estar dentro da igreja? Toda hora ela saiu do mundo, mas ela quer voltar para onde? Porque na verdade o mundo está onde? Dentro dela ainda. Ela só saiu fisicamente, mas ela ainda está do mundo, ela ainda é cá de baixo. Então o que aconteceu com o povo de Israel? Chegou uma hora em que eles, de tanto insistir em continuar com a mente de escravo e com o Egito dentro deles, Deus disse: chega. Teve que nascer outra geração, e a outra geração, com exceção de Josué e Caleb, a outra geração que não nasceu aonde? No Egito, é que entrou na terra prometida. E essa velha criatura, hoje, nós não podemos entrar no reino dos céus, que é a terra prometida. Assim como Deus teve que esperar nascer uma nova geração para só depois eles entrarem na terra prometida, há pessoas também que só vão entrar no reino dos céus quando elas nascerem de Deus, quando elas deixarem o mundo que elas ainda trazem dentro delas, quando elas deixarem de ser do mundo, deixar de amar as coisas do mundo para amar as coisas de quem? De Deus. Amém? E isso é Deus quem opera, é Deus quem faz em nós, é Deus que nos transforma, mas Ele só pode transformar quando a pessoa quer. Por isso, se você está aqui e você diz: eu ainda carrego o mundo dentro de mim, eu ainda me sinto atraído pelo mundo, o mundo para mim enche meus olhos, mas eu não quero ser assim, eu quero ser lá de cima, eu quero ser espiritual, eu quero ter experiências com Deus, eu quero ter vida com Deus.
Então você, nessa oração que nós vamos fazer, você está convidado a dizer para Ele: Senhor, tira o mundo de dentro de mim. Eu já tentei tirar e eu não consigo. Quanto mais eu tento tirar o mundo dentro de mim, mais eu me entrego a Ele, mais eu desejo, mais eu me sinto atraído por Ele. Sozinho eu não consigo. Me ajuda a me libertar do mundo. Eu quero ser lá de cima, não quero ser mais cá de baixo. Você pode ter certeza, o Espírito Santo vai fazer isso dentro de você. Amém? Mas se alguém disser assim: não, o mundo está bom, deixa eu desse jeito mesmo, está bom, o mundo não é bem assim, não faz tão mal assim, aí é outra conversa. Se a pessoa não quer deixar de amar o mundo, não é Deus quem vai fazer isso dentro dela. Se ela prefere amar o mundo do que amar a quem? A Deus. Se ela ama mais o mundo do que a Ele, o que Ele pode fazer? Você se casaria com uma pessoa que diz que ama mais o vizinho do que você? Que pergunta, né? Você ia dizer o quê? Fica com o vizinho. Não é? Ou você aceita? Não, tá bom, você fica com o vizinho a semana toda, fim de semana fica comigo. Está amarrado em nome de Jesus. Você diz: ou você me ama, ou ama o vizinho. Os dois, não dá. Então Jesus está dizendo: ou você me ama, ou ama o mundo. Os dois, não tem como. Amém? Fiquem de pé, por favor, em nome de Jesus.